Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na jornada de Abrão. É uma história incrível que coloca, sabe, lado a lado a fé e aquilo que a gente vê com os próprios olhos. E mostra como as escolhas que fazemos, por menores que pareçam, podem ecoar por muito, muito tempo. A gente vai entender como um conflito que parecia só de família virou um baita divisor de águas e o que aquelas pilhas de pedras, os altares, podem nos ensinar sobre confiança e propósito de vida. Então, nosso roteiro para hoje vai ser assim, ó. A gente começa com um conflito que era, olha, quase inevitável. Depois, vamos para a escolha decisiva, aquela que muda tudo. Na sequência, vamos ver o que cada um colheu com as suas consequências. Aí, vamos entender o significado profundo dos altares. E para fechar, claro, algumas lições práticas para a nossa vida. Bom, vamos lá, começando pelo começo. A cena é a seguinte. Abrão tá voltando do Egito e surge uma tensão no ar, sabe, um clima pesado. E o ponto aqui é que não era só um problema, digamos, logístico, de falta de espaço. Era muito mais. Era uma prova de fogo, um teste de caráter que estava prestes a acontecer. A raiz do problema, na verdade, era um combo de coisas. Pensa só. Primeiro, o sucesso. O crescimento material de Abrão e Ló foi tão grande, mas tão grande, que a terra simplesmente não dava mais conta dos rebanhos deles. Aí, claro, começa a faltar recurso para todo mundo. E para complicar ainda mais o cenário, eles não estavam numa ilha deserta, né? Tinha outros povos por ali. Qualquer briguinha interna viraria um escândalo, uma mancha feia no testemunho deles. Ou seja, precisavam de uma solução. E tinha que ser para ontem. E é aqui que está o pulo do gato. Essa briga entre os pastores, no fundo, era muito mais do que uma simples disputa por terra. Para Abraão, era um verdadeiro teste espiritual. E o desafio era resolver isso, mas, olha só, não podia ser de qualquer jeito. A maneira como ele lidasse com a situação ia dizer tudo sobre onde estava o coração dele. E a atitude de Abrão aqui é simplesmente sensacional. O que ele faz? Ele, que era o mais velho, o líder, com todo o direito de escolher primeiro, ele simplesmente vira o jogo. Com uma maturidade e uma humildade gigantescas, ele toma a iniciativa para buscar a paz. Ele chega pro Ló e diz, basicamente, escolhe você primeiro. Ele abre mão do seu direito. Isso mostra que, para ele, a paz e a união da família valiam muito mais do que qualquer pedaço de terra. Agora a gente chega no momento da verdade. Aquele ponto da estrada onde os caminhos de Abrão e Ló se separam de vez. A escolha que cada um faz aqui vai revelar o que de fato guiava o coração deles. Era a aparência, o que os olhos viam na hora, ou era a fé numa promessa futura? E olha só que contraste absurdo. De um lado, tá o Ló. Ele é o cara guiado pela aparência. Ele bate o olho naquela campina verdinha, cheia de água e pensa, é aqui, o melhor lugar. Uma escolha totalmente baseada no que parecia mais vantajoso no momento. Já o Abrão, ele é guiado pela promessa. Ele não escolhe o que parece melhor, ele fica na terra que Deus tinha prometido para ele, confiando na palavra que tinha recebido. Só que tinha um pequeno, grande detalhe que Ló não viu. Aquela região, que parecia um paraíso, era na verdade perigosíssima. A fertilidade toda vinha com uma vizinhança, digamos, complicada. Sodoma e Gomorra. Ló ficou tão focado na vantagem imediata que nem se deu conta do perigo, tanto físico quanto moral, que vinha junto no pacote. Já o Abrão, a gente vê que a bússola dele era outra. A escolha dele foi um ato de pura confiança. Ele se deixou guiar pela certeza de que Deus tinha prometido aquela terra para ele. Ele ficou com a parte que, aos olhos humanos, parecia pior, mas ele confiava que Deus ia cuidar do que era dele. Ele trocou o controle imediato pela confiança na provisão de Deus. Bom, como dizem, para toda escolha existe uma consequência, né? E agora a gente vai ver exatamente isso. Como aquelas duas decisões, baseadas em coisas tão diferentes, levaram Ló e Abrão para destinos, assim, totalmente opostos. E pro Ló, a coisa complicou rápido. Aquela prosperidade toda que parecia garantida se transformou num cenário de muito sofrimento e perda. A alegria, sabe, durou pouco. Foi a prova de que realmente nem tudo que reluz é ouro. E as perdas de Ló não foram poucas, não. Foi uma coisa atrás da outra. Primeiro, a região dele foi atacada por um exército de 4 reis. Depois, ele mesmo e toda a sua família foram levados como prisioneiros. E para completar o desastre, todos os bens dele, tudo aquilo que ele escolheu com os olhos, foi saqueado. No fim das contas, a escolha pela aparência deixou ele sem nada. Agora, enquanto a casa de Ló caía, a história de Abrão tomava um rumo completamente diferente. A escolha dele de ficar em Caná, de confiar na promessa, essa escolha foi recompensada. E como? Ele não só escapou do desastre, como recebeu a aprovação e a bênção de Deus.
E as bênçãos que vieram para Abrão foram bem específicas, olha só. Ele recebeu a aprovação direta de Deus. E mais, Deus não só confirmou a promessa, como ampliou, deu um upgrade nela. A herança, que antes era só uma palavra, agora foi confirmada de um jeito super poderoso. Fica bem claro que a confiança de Abrão foi de fato recompensada com juros e correção monetária. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco e falar de um hábito muito marcante na vida de Abrão, o costume de construir altares por onde passava. Isso é chave, porque não eram só monumentos de pedra, sabe? Eram uma parte essencial da sua jornada, uma forma de expressar a relação dele com Deus. Para a gente entender a importância disso, é preciso saber o que era um altar afinal. Bom, no Antigo Testamento, não era só uma pilha de pedras, de jeito nenhum. Era um ponto de encontro, um lugar sagrado para sacrifícios, orações, para agradecer, para adorar. Era, no fundo, o local de conexão entre as pessoas e Deus. A gente pode praticamente traçar um mapa da jornada de Abrão só seguindo os altares que ele construiu. O primeiro em Siquém foi de pura gratidão pela promessa que ele tinha acabado de receber. O segundo em Betel foi para consagrar aquele lugar como um ponto de encontro com Deus. Em Hebrom, ele constrói um altar que é um símbolo de comunhão. E por fim, o altar em Moriá. Bom, esse foi o palco da sua maior, da mais difícil prova de fé. Cada altar, uma história. Então, para resumir, o que esses altares significavam para Abrão era simples e profundo. Eles representavam, primeiro, o reconhecimento de que Deus estava no controle de tudo. Segundo, gratidão pelas promessas recebidas. E terceiro, a dedicação total da vida dele ao Senhor. Eram literalmente marcos físicos de uma jornada espiritual intensa. Muito bem. Depois de ver toda essa história, fica a pergunta: e daí? O que a gente pode tirar disso tudo para a nossa vida hoje? Vamos então extrair algumas lições bem práticas que, olha, continuam super atuais. As lições são muito claras, né? Primeiro, conflitos podem e devem ser resolvidos com sabedoria e humildade, como Abrão fez. Segundo, o nosso testemunho, a nossa reputação, vale muito mais do que qualquer interesse pessoal. Terceiro, e isso é muito importante, nem tudo que parece ser uma oportunidade de ouro realmente vem de Deus. Às vezes, a aparência engana. E por último, uma verdade universal. Nossas escolhas, todas elas, têm consequências lá na frente. O que se planta hoje, se colhe amanhã. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pensando nas nossas escolhas do dia a dia, será que a gente está construindo acampamentos temporários, baseados só na vantagem do momento, como fez o Ló? Ou será que estamos construindo altares de fé duradoura, como Abrão, marcando nossa caminhada com propósito e confiança naquilo que realmente permanece? A escolha, no fim, é de cada um.